Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre aquelas que são as melhores ações de energia, na minha opinião. Eu selecionei 3 ações do setor elétrico, então vou comentar aqui. Selecionei uma ação aí que é predominantemente de geração, uma predominantemente de distribuição e outra de transmissão, então aí dos 3 principais segmentos do setor de energia elétrica. E claro que nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, apenas compartilho meus estudos sobre investimentos com vocês. Convido vocês a ficarem até o final do vídeo comigo para acompanhar todo o raciocínio aqui sobre essas empresas. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então se inscreva no canal, não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos, beleza? Então agora sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. E o setor de energia elétrica, que ele pode ser dividido aí em geração, transmissão e distribuição. Parte de geração, como que essa energia é gerada, né? Então em usinas elétricas, usinas termoelétricas, parques eólicos, né? Energia solar também. Então como que essa energia é gerada? A parte de transmissão são aquelas redes, aquelas torres, né, que nós vemos aí em beira de estrada, dentro de propriedades rurais, né? Então são torres aí que levam, né, a energia de um ponto a outro, fazem essa transmissão. E a parte de distribuição, aquela que está mais próxima do nosso dia a dia, quando a gente paga a fatura de energia elétrica, né, é a distribuidora que pega essa energia então e distribui para as casas, para as empresas, né, em geral. A parte de distribuição, ela é a parte mais complicada, na minha opinião, de todos esses segmentos aí de energia elétrica, porque a parte de distribuição ela tem muito a ver com o consumidor final. Então, ela sofre inadimplência, né? Ela também é mais suscetível a canetadas, né, do governo, a interferências governamentais. Então, por conta disso, a parte de distribuição ela acaba sim sendo o segmento mais sensível. Claro que todos esses segmentos são bons, na minha opinião. O setor de energia elétrica em geral é muito bom, mas a parte de distribuição realmente ela deixa um pouquinho mais a desejar. A parte de geração ela é um bom segmento, né? Mas a gente deve se atentar ao risco hídrico. E para quem nunca levou isso em consideração, ano passado foi uma lição, né? Porque no ano passado, com aquela crise hídrica severa, né, as geradoras elas sofreram muito. E a parte de transmissão, né, acaba sendo o setor mais previsível aí da parte de energia elétrica, porque no setor de transmissão as empresas elas recebem, né, através de contratos muito longos aí de 30 anos, né, elas também têm aí reajustes através que são feitos, né, pelo IPCA. Então isso acaba fazendo com que elas também se protejam da inflação. E a parte de transmissão também é muito importante dizer que o que vale é a disponibilidade das linhas. Então, se as linhas estão disponíveis, mas não tem energia sendo transmitida ou tiver uma baixa quantidade de energia sendo transmitida, de qualquer maneira ela vai receber o valor aí integral que ela tem que receber, porque basta que as linhas estejam disponíveis. Então, acaba sendo um setor mais tranquilo e mais previsível. E a primeira ação aqui é uma de uma empresa que é predominantemente de geração de energia, a Engie. A Engie ela é a maior empresa privada de energia do Brasil. Engie atua na parte de geração, comercialização e transmissão de energia elétrica. Como eu falei, ela é predominantemente de geração, ela atua também em outras partes do setor elétrico. E ela tem uma capacidade instalada de 10 gigawatts, o que é bastante coisa. Opera 69 usinas, então é uma empresa realmente muito grande. Isso sem contar que a Engie ela também tem uma atuação no transporte de gás natural. Ela tem a maior malha de transporte de gás natural do Brasil, mais de 4.500 quilômetros. Então a Engie realmente é uma empresa muito grande. E a Engie aqui, ela está na frente, né, nessa questão da transição energética. A gente vê aí que a Engie, ela acabou de anunciar nessa semana o contrato de venda da usina termoelétrica Pampa Sul, que fica no Rio Grande do Sul. Isso faz com que a companhia ela esteja evoluindo na estratégia dela de dispor de um portfólio 100% renovável. Então, a Engie ela quer se tornar a maior empresa de energia limpa do setor elétrico. Então, a usina termoelétrica queima carvão, né, pessoal? Então, não é uma energia considerada limpa.
Então a Engie ela se desfez aí da sua última, né, usina de carvão. Então isso faz então com que ela esteja na frente aí justamente seguindo o seu objetivo de se tornar uma empresa de energia 100% limpa e renovável. E se a gente for observar aqui a Engie, ela no segundo trimestre de 2022, ela subiu o EBITDA, subiu o lucro líquido também, na comparação semestral um aumento bem interessante também, maior parte recorrente, né? Então, realmente números bons no segundo trimestre de 2022. A Engie, ela tem muitos projetos em desenvolvimento, então a gente vê aí justamente projetos que têm a ver com essa parte de energia limpa e renovável. Então a gente está vendo conjuntos fotovoltaicos, né, energia solar e conjuntos eólicos também. Então, empresa crescendo muito nesse setor de energia limpa e renovável, né. E a Engie, muitas pessoas podem considerar que ela é uma ação cara, mas eu acredito que esse é o preço que se paga por ser uma empresa que é a líder, né, no setor, né, de energia. Ela é a maior empresa privada de energia do Brasil. Então esse é o preço que se paga. A gente não pode esperar que essa ação fique tão barata como outras, né? Ela sempre paga um dividendo aí aceitável, né? Atualmente na casa dos 5,6%, um PL de 18, um EV/EBITDA de 7,5 vezes. Então não é nenhuma pechincha, ela realmente tem um preço um pouco mais esticado, mas é o preço que se paga pela qualidade da gestão de uma empresa tão grande, tão importante para o Brasil. E a Engie, ela tem um papel bem interessante. A gente pode ver que ela é uma ação que oscila pouco. Então a Engie, ela acaba tendo um papel bem defensivo na carteira, né? É um papel que oscila pouco, isso é bem interessante. Acredito que papel que oscila pouco é um elogio e não uma crítica, né? Principalmente porque a Engie, ela atua aí num setor com uma certa previsibilidade, atua na parte de geração de energia elétrica. Ela tem aí sim um potencial de valorizar por conta de estar muito bem posicionada dentro desse período aí, dessa fase de transição energética. Então a Engie Brasil é uma empresa bem interessante na minha opinião. A segunda empresa aqui é do setor predominantemente aí, né, de distribuição, a EDP Energias do Brasil. Ela também sai na frente nessa parte de transição energética. Energias do Brasil tem muitos projetos aí, principalmente na questão de energia solar, né? Apresentou bons resultados no segundo trimestre de 2022. A gente pode ver aí nas comparações semestrais, né, aumento do EBITDA, aumento do lucro líquido, né, dívida líquida EBITDA, né, ou seja, o indicador de alavancagem em 2,6 vezes, o que faz com que ela pague bons dividendos, e entrada em operação de projetos novos, programa de recompra de ações, o que é muito bom também, é um bom indicativo, e anúncio de projeto solar. E como a gente pode ver aqui, o objetivo da empresa, né, é que em 2025 o EBITDA aí da companhia tenha 52% aí do seu EBITDA da parte de distribuição. Então, a empresa, ela, como a gente vê, ela é predominantemente de distribuição, mas ela tem outras partes interessantes aí. 2025 ela quer ter 19% de EBITDA formado pela parte de transmissão, 10% pela parte de geração solar, 19% por parte da geração convencional. Então, isso é bem interessante na minha visão. E como a gente pode ver, no primeiro semestre de 2022 12%, né, do EBITDA da companhia foi gerado por geração térmica. E o objetivo é que em 2025 isso não exista mais. Então, é uma companhia que também vai se desfazendo aos poucos aí das suas usinas, né, de geração térmica, por não ser uma energia limpa e renovável. O objetivo da EDP, assim como a Engie, é de ter apenas um portfólio aí com energia limpa e renovável, embora ela continue sendo aí na essência uma distribuidora. Como a gente falou, a maior parte da geração de caixa dela vem da parte justamente de distribuição. E a EDP Ventures, né, que é o veículo de capital de risco do grupo EDP, vai investir 100 milhões de euros, ou seja, mais de 500 milhões de reais até 2025, isso em nível global. Então, uma boa parte desse dinheiro, né, vem para a EDP, né, para Energias do Brasil, aqui para o Brasil, e isso é um bom sinal, né, que a empresa ela está crescendo e está fazendo muitos investimentos até 2025 com esse objetivo, né, de ser uma líder aí
na transição energética. E na minha visão pessoal aqui, Energias do Brasil é uma ação que continua barata, porque a gente vê aí crescimento de lucros nos últimos 5 anos de 27,24% e sendo negociada a um PL de 5, EV/EBITDA 4 vezes, pagando dividend yield nos últimos 12 meses de quase 10%. Então é uma ação bem interessante, na minha opinião, com boas margens, né? Um ROI também muito bom. Uma companhia que tem bons múltiplos, né? Uma taxa de crescimento alta e mesmo assim com um PL baixo, um EV/EBITDA baixo. Então, Energias do Brasil é uma ação que, na minha visão, continua sendo barata. E a terceira ação aqui do vídeo, que aí é uma ação de transmissão de energia elétrica, a Taesa. Taesa que, como eu já falei aqui no canal em outros vídeos, ela deve sim diminuir os dividendos nos próximos anos, porque a gente pode observar aqui já um indício, né? O lucro líquido IFRS, ou seja, o lucro líquido societário, que é o que a gente tem que ver quando a gente vai falar de dividendos das transmissoras, né? Esse lucro líquido caiu, né, na comparação entre primeiro semestre de 21 e primeiro semestre de 22, caiu um pouco mais de 10%. Então, sim, Taesa deve diminuir os dividendos nos próximos anos, mas ainda assim pagar bons dividendos. O que a gente não pode esperar é que ela continue pagando 12%, 13%, mas acredito que sim, que nos próximos anos ela deva pagar algo em torno de 8%, 9%. Então, ainda assim, bons dividendos. E como a gente pode observar, o setor de transmissão ele pode ser distribuído aí em 3 categorias, né? Categoria 1, categoria 2, categoria 3. A maior parte do portfólio da Taesa está na categoria 2, o que significa que a receita anual permitida é reduzida pela metade no 16º ano de operação. Então, muitos ativos da Taesa estão nessa fase, então por essa razão que nós estamos vendo o lucro da Taesa caindo um pouco. A menor parte, né, está na categoria 3, que acaba sendo mais benéfica para a Taesa, porque elas têm revisões tarifárias aí no 5º, 10º e 15º anos. Então, por essa razão aqui muito simples, que a gente pode observar do próprio site da Taesa, é possível a gente observar que a Taesa deve sim diminuir o lucro nos próximos anos e diminuir também os dividendos. E isso forçou então com que a Taesa aí esteja num novo ciclo de investimentos, o que é muito comum nas transmissoras, né? Elas têm um ciclo de investimentos e depois que elas começam a pagar dividendos maiores. A gente pode observar que entre 2022 e 2031 está programado aí um CAPEX, né, na casa de 101 e 126 bilhões de reais. Então, a transmissora ela está fazendo muitos investimentos para que ela possa renovar o seu portfólio, né, e lá na frente pagar dividendos ainda maiores. E a Taesa também é uma ação que ela oscila pouco, muitas vezes a gente vê o mercado todo caindo e Taesa subindo. Isso se dá porque a Taesa ela acaba sendo uma ação que afasta especuladores, né, pessoal? Taesa ela atrai muitos investidores, mesmo pessoas com cabeça de sócio, né, que querem realmente ter um pedaço da empresa para se considerar dono da empresa, né? Então, e carregar esse papel por muitos anos. Então, isso é muito bom, na verdade, né? Acaba sendo um elogio, uma ação que oscila pouco e que paga ótimos dividendos, né? Por mais que eles devam diminuir nos próximos anos, ainda assim pagar bons dividendos. Então, por isso que na minha visão, na parte de transmissão, a Taesa é a minha preferida. E se a gente for observar um EV/EBITDA aí de quase 8 vezes, um PL de 6, então a Taesa ela não é tão barata não, se a gente for observar aí os múltiplos históricos da própria Taesa, né? Mas ela tem uma grande capacidade de pagar dividendos, liquidez corrente acima de 3, um dividend yield de quase 13% nos últimos 12 meses, continua com excelentes margens, né, que é inerente aí ao setor de transmissão, e os lucros subindo. Então, mesmo sendo uma empresa gigante, os lucros subindo nos últimos 5 anos. Claro, como eu falei, nos próximos anos é esperado aí que se reduza um pouco os dividendos, os lucros, né? Porque ela está numa nova fase de investimentos, um novo ciclo, mas é uma empresa assim muito bem tocada, muito bem gerida e por essa razão é a minha preferida no setor de transmissão. E agora eu quero saber de vocês, pessoal, o que vocês acham dessas ações e de outras ações do setor elétrico que vocês têm em carteira e que vocês gostem. Então, comentem aí, aprendo muito com vocês nos comentários, leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.